Uma das coisas que eu fiz logo no início, quando decidi empreender, foi organizar o meu dinheiro. E o que é isto de organizar o meu dinheiro? É isto que eu vos vou ensinar hoje. Como é que eu organizei o meu dinheiro, o que é que eu tive em consideração e como é que eu comecei? Primeiro temos que compreender o que é o dinheiro. O dinheiro é algo que nós utilizamos para fazer uma troca. Apenas isso. Como é que isto começou há muito tempo atrás? A Maria tinha muitas batatas em casa, mas não tinha cenouras. Ou seja, eu tinha batatas, queria comer cenouras, o que é que eu fazia? Eu levava as batatas que tinha e a pessoa dava uma cenoura, ou seja, havia uma troca que era feita. Era assim que antigamente se conseguia as coisas que queríamos. Até que depois veio o ouro. Mais tarde foi para facilitar, ou seja, em vez de eu estar a dar as batatas e a receber cenouras, porque eu não queria cenouras, mas aquela pessoa que queria batatas, então encontraram algo que podiam guardar e que não se estragava. O ouro tem essa vantagem que é não oxida, não se estraga, dura muitos anos. Então eles faziam trocas por ouro, ou seja, dava batatas e as pessoas, em vez de me dar cenouras, porque eu não queria cenouras, queria antes ervilhas, davam ouro. Eu depois pegava nesse ouro e ia comprar outras coisas. O objetivo continuava a ser as cenouras, as ervilhas, o que quer que eu quisesse. O ouro era apenas uma forma de facilitar e quantificar de forma mais correta os recursos que haviam e versus o que estavam em falta. Se um recurso era mais escasso, ou seja, se havia menos batatas, se havia menos cenouras, menos ervilhas, passava a ser mais caro, ou seja, custava mais ouro, eu tinha que entregar mais ouro. Porquê? Porque havia menos e o objetivo era que não se consumisse ou que tivesse mais consciência a racionar a quantidade que se comprava esse recurso. Mais tarde trocaram o ouro por moedas e por notas, que é o dinheiro que conhecemos hoje. Isto está obviamente muito simplificado, mas é necessário para ficares com uma ideia clara de qual é que é o objetivo do dinheiro, ou seja, porque é que nós usamos dinheiro hoje, para que é que ele serve e o que é o dinheiro. E o que é que tu queres? Mais dinheiro. Normalmente é isto que as pessoas respondem. O que eu quero na minha vida? Quero mais dinheiro, porque o dinheiro vai-me permitir ir de férias, porque o dinheiro vai-me permitir comprar mais coisas, porque o dinheiro vai-me permitir realizar os meus sonhos, mas as pessoas dizem sempre que querem mais dinheiro. Só que querer mais dinheiro não especifica o que é que nós queremos. Quando nós estamos a comunicar eu quero mais dinheiro, não explicamos exatamente em detalhe o que é que nós queremos, não estamos a dizer verdadeiramente aquilo que queremos. Podemos querer segurança na casa, muitas vezes é segurança, conforto. Podemos querer os momentos de uma viagem em família, um momento relaxado, tranquilidade. Podemos querer um sofá, um relógio, um telemóvel, uma camisola, brinquedos, seja o que for. Mas não é o dinheiro que nós queremos, é aquilo que o dinheiro nos vai dar, certo? Então, antes de pensar em organizar o teu dinheiro, precisas responder a esta pergunta: o que é que eu quero? O que é que tu queres verdadeiramente? Muitas vezes as pessoas respondem sobreviver. Sónia, eu quero sobreviver. Se esta é a primeira resposta que te vem à mente, que são coisas como pagar as contas, namorar debaixo da ponte e esse tipo de respostas mais irónicas. É preciso importante perceber que estas respostas estão-te a afastar dos teus objetivos, daquilo que realmente queres e que te afastam de atingir aquilo que tu queres, ok? Precisas ser sincero contigo mesmo e colocar-te aquilo que queres em 3 categorias. Primeiro, uma categoria é a categoria essencial e isso é onde estão as coisas que são essenciais para viver, ou seja, tu não podes viver sem aquilo. A segunda categoria é aquilo que tu gostas, que são as coisas que não são essenciais, mas que gostas de fazer. E a terceira categoria é o que tu amas, desejas, ou seja, são as coisas que tu desejas tanto que quase que sentes que são inacessíveis. No essencial tem coisas como, por exemplo, água, luz, supermercado, renda, gasolina, subscrição da internet, colégio dos miúdos. Isto são exemplos, atenção, pode variar de pessoa para pessoa, ok? Em categorias de gosto, muitas vezes é jantar fora, ter um telemóvel novo, comprar sapatilhas, ter um relógio novo, ir ao cinema, ver concertos, livros, trocar de carro, ter a Netflix, Spotify, são coisas que nós gostamos de fazer, que conseguiríamos viver sem, mas que gostamos de fazer, faz-nos sentir bem no dia-a-dia. E depois no amo, desejo é coisas como uma viagem às Maldivas, uma casa nas montanhas, fazer uma viagem pelo país durante um ano, ter uma família, ter filhos, parar de trabalhar aos 55 anos, não é? Está muito conhecido agora o FIRE. Portanto, o que tens de perguntar é o que é que tu desejas? Por vezes estamos tão focados naquilo que gostamos que nos esquecemos daquilo que mais desejamos na nossa vida. Organizar o nosso dinheiro é organizar as nossas prioridades, é direcionar os nossos recursos para aquilo que realmente queremos. Temos a tendência a olhar para o futuro como algo que está longe, ele vai chegar eventualmente, mesmo que nós achamos que amanhã, o amanhã chega e depois temos que lidar com as consequências do amanhã. O teu futuro vai-te agradecer um dia por tu começares a organizar o teu dinheiro hoje.
Portanto, um exercício que eu deixo para ti. Escreves 3 categorias, podes escrever no papel, no Word, no telemóvel, no fecheiro de notas, o que quiseres. Escreves as 3 categorias, essencial, gosto e desejo. E por baixo de cada uma dessas categorias vais inserir aquilo que tu é essencial para ti, que não podes mesmo deixar de ter, precisas disso para viver todos os dias. O que é aquilo que tu gostas, o que é aquilo que não é essencial, mas que já gostas de fazer todos os dias, e aquilo que tu desejas. Ok? Antes de qualquer coisa, preenche essas 3 categorias. E lembra-te, não há respostas certas. É importante, é tu perceberes, tu te entenderes. Depois de priorizares as coisas, de perceberes para onde é que estás a enviar o teu dinheiro, o que é essencial, o que é que não é, precisas de um plano para te ajudar a caminhar em direção aos teus objetivos. Ou seja, já sabes o que é que queres, já sabes onde é que tu estás, não é? E o que é que queres. E agora precisamos de dados. E não dados da Maria, do Joaquim, do Manuel, do Nelson, do Diogo, da Joana. Os teus dados. Uma coisa que acontece muito é nós nos guiarmos pelo que é que as outras pessoas fazem, o que é melhor para os outros, mas nós precisamos de recolher dados nossos. O que é melhor para nós? O que é que nós precisamos? Qual é a nossa realidade? Ok? Quanto do teu dinheiro é que entra, que está a ser direcionado para os teus gastos essenciais? E quanto é que está a ser direcionado para aquilo que tu gostas? E quanto é que está a ser direcionado para aquilo que tu desejas e amas? Isto é a primeira coisa que tu precisas perceber. Sem dados, tudo isto é muito ambíguo. E nós às vezes temos a ideia de que eu estou a gastar X. Não, eu só estou a gastar o essencial no que gosto. Precisamos de dados, porque isso muitas vezes é errado, nós não temos noção, e quando vamos realmente tirar os dados é que nós percebemos o que é que realmente está a acontecer. Portanto, dados, esta parte não pode passar. Se queres organizar o teu dinheiro, se queres realmente chegar aos teus objetivos, precisas de dados para analisar, ok? Estamos habituados a planos quando pedimos, por exemplo, um crédito para a casa, ou quando pagamos um carro durante X anos, mas temos dificuldade em fazê-lo para o resto das áreas da nossa vida. Temos dificuldade em juntar para depois usufruir. Sabemos que funcionam, muitas das vezes é a única forma realista de comprar uma casa, mas por algum motivo estranho achamos que não são necessários para atingir os nossos objetivos. Achamos que só conseguimos fazer quando alguém nos está a cobrar por já ter dado dinheiro, mas não tem que ser assim. Com um plano e a mentalidade certa, podes ter tudo aquilo que tu quiseres. Primeira coisa que precisamos de fazer é rastrear os gastos. Tu precisas de rastrear os teus gastos, ok? Isto é muito importante. É o primeiro passo de tudo. Aqui é a parte onde apontas os teus gastos. Eu uso o Notion, mas tu podes usar um caderno, um papel, uma folha, um fecheiro Word, um Excel, uma aplicação externa, o que tu quiseres. O que é importante é que tu rastreies os teus gastos e percebas para onde está a ir o teu dinheiro. Colocas despesa, valor e data e divides por mês. Eu vou-te mostrar como é que eu faço. E agora, qual foi a despesa que nós tivemos lá? Foi uma subscrição da Netflix. Vamos por aqui, Netflix. O nome da despesa. A data, ele automaticamente está para o dia 2, mas se vocês quiserem alterar, imagina que foi ontem em vez de hoje, vocês podem fazer a alteração, ok? O pagamento, se foi por débito, se foi em dinheiro, se foi por cartão de crédito. Aqui é a parte onde começas a ganhar consciência de quanto é que gastas e em quê. Um mês pode ser inconclusivo, eu esperava os 3 meses, e esta parte é muito reveladora. Vai-te ajudar a perceber para onde estás a direcionar os teus recursos, e falo por experiência, não fazemos muitas vezes ideia de quanto é que gastamos e em quê, e coisas que não queremos muitas vezes. Sem esforço. Esta é a parte que muitas vezes as pessoas desanimam, mas precisas de ser realista. As coisas não acontecem sem esforço, nada acontece sem esforço, as mudanças não vêm sem esforço. Sem esforço tu vais continuar a ter a vida que tens atualmente. Se tu queres ter uma vida diferente, se tu queres atingir os teus objetivos, tens que te transformar numa pessoa diferente. E se transformar-te numa pessoa diferente significa esforço, significa pôr limites quando é necessário. Precisas decidir o que é que queres, decides se os teus sonhos valem a pena abdicar de pequenos prazeres diários, semanais, que te fazem sentir um pouco melhor momentaneamente, mas nunca verdadeiramente satisfeito. Quão importantes são os teus sonhos? É algo que só tu podes responder, não posso responder por ti. O objetivo é tu perceberes que quer acredites que consegues, quer acredites que não consegues, tens razão. Eu adoro esta frase porque é mesmo verdade. Quando nós decidimos que não conseguimos algo, nem sequer tentamos, desistimos antes de começar. Normalmente estes dias estava a brincar com os meus sobrinhos à apanhadinha. Quem não conhece, já esta gente conhece, mas basicamente era atrás uns dos outros. Um deles tinha que ficar a apanhar os outros dois. A minha, correu, eu nunca fui uma pessoa que correu muito, mas agora corro. Então agora está um pouco melhor e já lhe dou um bocado de luta. Mas ele, como está habituado a que eu não corro muito, estava naquela, eu vou apanhar a tia. Então correu, ficámos ali um bom tempo. Ele no fim apanhou-me distraído e conseguiu apanhar. Quando foi a apanhar o irmão, ele ia andar. Eu era assim, porquê é que não estás a tentar?
Ele, eu não consigo apanhá-lo. Eu, mas nem tentaste. E não, ele ia andar, dava duas corridinhas. Eu, quer dizer, para mim, que sou uma adulta, tenho as pernas mais altas que eles dois, ele correu ali dele tudo e mais alguma coisa e esperou o tempo que foi necessário porque acreditava que me podia apanhar. O irmão dele meteu na cabeça que não conseguia apanhá-lo, era o mais pequenino para o mais velho, meteu na cabeça que não conseguia apanhá-lo, que o irmão era melhor que ele, que o irmão ia conseguir sempre fugir, que ele. E não adiantou. O tempo que andou ali foi para se frustrar, porque estava a ir a tentar e parava no segundo a seguir e corria e reclamava, ou seja, ele não acreditava que podia apanhar o irmão, ou seja, nunca tentou. Eu acredito que podia, ele joga futebol, tem meus pulmões. Eu acredito que ele podia, mas ele, como não acreditava, nunca tentou a sério. Portanto, tem a ver com isto. Se tu acreditas que consegues fazer alguma coisa, tu vais, colocas esforço, corre mal à primeira, tentas outra vez e outra vez e outra vez e outra vez até conseguires realmente atingir o que queres. Quando achas que não consegues, não te moves. Portanto, gosto muito desta frase. Quer acredites que consegues ou acredites que não consegues, tens razão.